O Scrum Master e a nobre arte de não fazer nada, e de propósito. Bom, pessoal, então, um dia na vida de um Scrum Master, né? Quais são as atribuições que um Scrum Master tem no dia a dia e o que ele tem que se fazer ou que se ocupar nas atribuições que ele tem que executar, nas ações e nas atividades que ele tem que executar num dia a dia de trabalho. Parte desse vídeo eu vou estar sendo inspirado por um outro PST, por um outro Scrum Trainer da Scrum.org chamado Barry Overeem. Ele tem um artigo super interessante, super amplo, falando sobre o assunto. E também, é claro, eu vou me utilizar do Scrum Guide também, como uma fonte como a nossa fonte more de informação no que diz respeito a Scrum, tá? Então o Scrum Guide ele começa falando sobre o Scrum Master. Ele fala que o Scrum Master ele tem 3 escopos de atuação. Um está direcionado a servir ao Development Team, o outro está direcionado a servir ao Product Owner e por último, o terceiro é direcionado a servir à organização. Então quando o Scrum Master ele serve ao Development Team, isso diz respeito a ele observar o Development Team e cooperar e ajudar o Development Team, removendo impedimentos, por exemplo. Outra coisa é quando o Scrum Master ele começa a observar a atuação do time, as relações entre as pessoas e consegue atuar nos indivíduos para que eles tenham uma melhor colaboração. Também sobre o entendimento do Framework Scrum, sobre o entendimento do objetivo de cada um dos eventos e da utilização de cada artefato para que a gente atinja os objetivos que são preconizados para cada um dos eventos. Então essas são maneiras que o Scrum Master pode servir ao Development Team. No escopo serviço ao Product Owner, o Scrum Master ele pode ajudar o Product Owner numa boa priorização ou ordenação do Product Backlog, num bom gerenciamento desses itens do Product Backlog, ajudar o Product Owner numa reflexão sobre o ROI, da sua priorização e sobre a transparência dos artefatos que ele está fornecendo ao time, na própria comunicação e relação entre Product Owner e Development Team. Esses todos são exemplos da atuação de um Scrum Master servindo ao Product Owner. E por último, essa é uma falta de entendimento que muitas pessoas têm sobre a atuação do Scrum Master. O Scrum Master tem sim uma atuação dentro da organização como um todo. Nessa divisão de papéis, algumas pessoas acham que isso é o escopo do chamado Agile Coach, porém o próprio Scrum Guide fala que o Scrum Master ele serve à organização. Então, no que diz respeito a aspectos e estruturas internas, né, processos internos de comunicação ou de organização, o Scrum Master ele pode atuar junto da organização para trazer mais agilidade ao time, para aumentar a entrega de valor de um time Scrum, ou de toda uma iniciativa ou de toda uma empresa. Então isso também é escopo de atuação, é assim que o Scrum Master ele serve uma organização. Por último, a brincadeira que o próprio Barry Overeem faz, é nisso que eu estou me embasando nele, no artigo que ele mesmo escreveu, é que o Scrum Master ele deve explorar a nobre arte de não fazer nada de propósito. Então, quando naqueles processos seletivos, naquelas entrevistas que eu estava falando, eu vejo que alguns Scrum Masters eles já tiveram atuações, uma mesma pessoa sendo Scrum Master de 1, 2, 3, 5, 6 times ao mesmo tempo. Eu vejo que isso pode ser um anti-pattern de ocupar de forma plena e completa todos os espaços, todas as lacunas da agenda do Scrum Master, não deixando nenhum tempo para que esse profissional ele possa observar. Então isso eu entendo que é um anti-pattern muito grande na atuação do Scrum Master. O Scrum Master ele não deve ter toda a sua agenda bloqueada com reuniões ou com os eventos Scrum de diversos times. Essa não é a melhor utilização, vamos dizer assim, né? a explorar de maneira mais otimizada o tempo e o trabalho de um Scrum Master. Pelo contrário, o Scrum Master ele tem que ter espaços livres dentro da sua agenda, quanto mais melhor ainda, porque é dessa maneira, essa é a minha concepção e é do próprio Barry Overeem, porque é dessa maneira que ele vai se utilizar do seu poder de observação para ajudar o time. Como que ele vai poder servir ao Product Owner e ao Development Team se ele não tem tempo para observar
as atuações desses profissionais no dia a dia? Como que ele vai poder ajudar na ordenação do Product Backlog ou na transparência dos artefatos, sendo que ele não tem tempo para revisar esses artefatos? Como que ele vai poder ajudar o Development Team a desbloquear, a se desbloquear no dia a dia, se ele não tem tempo para fazer isso, para ter uma atuação rápida quando um bloqueio, por exemplo, acontece no meio do dia? Então isso nos mostra que a agenda de um Scrum Master ela não pode estar 100% bloqueada, 100% ocupada, porque isso vai tirar a possibilidade de responsividade desse Scrum Master, de atuação desse Scrum Master e também de observação desse Scrum Master das atividades e das ocorrências do time no dia a dia, no decorrer de um dia. Legal, pessoal? Espero que isso possa ter te ajudado a dar mais um passo em direção ao seu próximo nível. Até mais!